Olá a todos, estamos aqui para a nossa revisão com exercícios, primeiro ano ensino médio, aula 22, o tema é estrutura da população mundial. Descritor: compreender as dinâmicas demográficas com destaque para a mobilidade e fixação de pessoas. As pirâmides etárias são representações gráficas fundamentais para o estudo da geografia das populações. Quais são as duas variáveis utilizadas nesses gráficos? Letra D, idade e sexo. Então, a idade e o sexo masculino e feminino são as formas de interpretar esses gráficos, então os dados principais. 2. A pirâmide etária tem como objetivo principal a análise sobre a evolução demográfica de uma determinada população. Então a resposta é a letra A. Análise sobre a evolução demográfica de uma determinada população. Então esses foram os exercícios da aula número 22. Aula 23. Crescimento demográfico ou populacional. Continuamos com o mesmo assunto, né? Então, compreender as dinâmicas demográficas com destaque para a mobilidade e fixação das pessoas. A população mundial apresenta como principais características a diversidade e a distribuição desigual da superfície terrestre. Sobre o crescimento da população mundial, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas. Então vamos ali, tá? Número 1. Em 2008, a ONU divulgou um relatório que apresentou uma estimativa de que, em 2050, a população mundial terá sofrido redução de cerca de 1/3, afirmando então as tendências de redução das taxas de natalidade. Essa alternativa está errada, porque vai aumentar e não diminuir. 2. Segundo a pesquisa da ONU, a população mundial elevar-se-á principalmente nos países em desenvolvimento. Correto, né? Os países em desenvolvimento, países pobres, a população tem a tendência de aumentar. 3. Atualmente, a taxa de crescimento populacional mundial é de 1,2% e está em declínio. Correto, tá? E a questão 4. O crescimento populacional mundial ocorre de forma homogênea nos continentes. Errado. Ocorre de forma heterogênea, quer dizer, diferente nos continentes. Letra B, né, seria a resposta correta para a questão. F, V, V e F. Questão B. Próxima. O relatório da Organização das Nações Unidas de 2015 afirma que a população mundial deverá chegar a 9,7 bilhões em 2050. Né? Então, arredondando, 10 bilhões em 2050. Essa é a fonte da ONU, né? Que passa essas informações para o exercício. Assinale a alternativa correta sobre o crescimento da população mundial. Então, a letra A, a correta. As altas taxas de fertilidade e o aumento de esperança de vida ao nascer influenciam no crescimento da população mundial projetado. Então, muitas pessoas nascendo, e agora, né, outro fator, as pessoas estão vivendo mais tempo, então a longevidade das pessoas faz com que cresça a população mundial. Então essas foram as duas perguntas da aula 23. Aula 24. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, né? Então mais duas atividades aí para nós vermos. O descritor é compreender o processo de ocupação e constituição dos territórios, né, ligados à ideia aqui do IDH. Bom,
Sobre o IDH, assinale a opção correta. Letra D é o indicador quantitativo de desenvolvimento humano. Então, o IDH é um indicador quantitativo de desenvolvimento humano. O crescimento da população, a qualidade de vida, vai se basear na renda, na escolaridade, né, e na longevidade de um povo. Número 2. Os valores do IDH podem variar de 0, né, que vai ser os países mais pobres estão chegando mais a 0, e a 1, né, em países mais ricos. Então, os mais ricos é 0,98, 0,99. Com relação aos índices numéricos do IDH, qual afirmativa apresenta uma relação correta? Letra A. O valor do IDH mais próximo de 1 indica um alto nível de desenvolvimento humano. Correto? Letra A da questão número 2. Então aí vimos sobre IDH tranquilamente. Então, aula 24, agora nós vamos ver a aula 25. Políticas migratórias em diferentes regiões do mundo. E o descritor compreender o processo de ocupação e constituição dos territórios. Tá? Então, número 1. A imigração econômica é o tipo mais comum de deslocamento de indivíduos no mundo. A alternativa correta é a letra B. Desenvolvidos que oferecem melhores condições de emprego e de renda. Né? Então, lá, o fluxo da entrada dos imigrantes econômicos está concentrado nos países B, desenvolvidos, que oferecem melhores condições de emprego e de renda. Então, os países mais ricos chamam, né, atraem a população dos países mais pobres que querem uma melhor qualidade de vida. 2. As imigrações políticas são bastante comuns em todo o mundo. Uma causa para esse tipo de imigração é a letra B, ocorrência de conflitos militares. Então, quando existem conflitos, guerras, né, sempre vai ter uma questão política, e os fugitivos políticos se tornam em exilados políticos em países mais desenvolvidos. Então, essas duas questões da aula número 25. E a última aula agora, né, aula número 26. Processos migratórios em diferentes regiões do mundo. Descritor: compreender as dinâmicas demográficas com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas. Questão número 1. O número de imigrantes que vivem nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, aumentou em 1/3 na última década, apesar da recente queda dos fluxos migratórios provocada pela crise econômica iniciada em 2008, afirma um relatório publicado pela entidade nesta segunda-feira. Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria deles ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes viviam nos países membros da organização em 2009 e 2010, o equivalente a 9% da população total. BBC Brasil, né, dezembro de 2012. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios de economias desenvolvidas. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos, letra C, há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo, certo? Então, nos países desenvolvidos, apesar que muitos deles são contra, né, declaram ser contra a imigração de povos desqualificados, né, sem preparo, ao mesmo tempo eles precisam de mão de obra para assumir determinados tipos de funções que quem mora nos países desenvolvidos não quer mais assumir. Então, seria essa a questão. Número 2. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que
recria conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado, letra D, pelo aumento global do desemprego, que gera miséria nas nações de baixo índice de desenvolvimento humano. Então, retomando aí, né, os países pobres são países de saída de pessoas, né, e os países ricos, ou países de melhores condições, são os países, né, receptores de todo esse contingente de pessoas, milhões de pessoas do mundo inteiro. Então essa foi a nossa revisão de hoje.